Guga, eu tinha pensado aqui em repercutir algumas empresas aqui contigo, mas eu estava dando uma olhada no minério de ferro caindo bastante nessa quarta-feira nos portos lá da China e também em Singapura, entre 6,5% e 8%, né? Isso aí pode ser um movimento que pode afetar Vale, outras mineradoras, outras siderúrgicas aí, que já vem sofrendo, né, um processo de correção, inclusive em agosto, né, trouxe aqui a informação para o nosso telespectador que a CSN foi a empresa que mais caiu, né, que mais teve queda nas suas ações agora nesse mês de agosto, mais de 20%. Esse movimento de baixa aí do minério de ferro pode atrapalhar também os planos dos acionistas das mineradoras e siderúrgicas, né, Guga? Sim, atrapalhar o plano atrapalha, até porque diminui a margem, né, das empresas. Isso faz com que o mercado ele balance de certa forma, tá? Eu acho que é um movimento que ele pegou tendência, né? A gente estava ali num processo que o minério de ferro ele não estava conseguindo fazer novas máximas. Eu vou compartilhar com vocês, Felipe, para que a gente possa interpretar juntos aqui. Deixa eu compartilhar a tela para que nós possamos interpretar aqui o minério de ferro. Tá? Acho bem interessante para que a gente possa entender. A minha visão aqui para o minério de ferro, ela está exatamente aqui. Tá? Possibilidade de voltar um pouco mais, que seria $130 a tonelada. Tá? Quando eu olho para o movimento que nós tivemos de alta, Felipe, tá? A gente estava aqui, de fato, né, numa região bem importante, bem forte para ser uma divisora de águas do minério de ferro, que seria continuar a movimentação para 250, ou, de fato, né, entraria num processo de correção, num processo de ajuste, e ele está agora, né, se intensificando. Tá? O que a gente nota, né, de estrutura aqui, de comportamento, e consegue tirar uma informação, né? Todo o ciclo, tá, do mercado, ele tem essa estrutura, tá? Então a gente tem aqui o período de alta, o mercado ele corrige, que é a realização de lucro, depois o mercado ele tenta continuar a tendência, mas não na mesma intensidade que ele tinha feito a movimentação para chegar nas máximas, que o mercado mesmo define quais são as máximas, tá? E aí sim tu cria um ambiente que tem uma certa fragilidade na tendência, em continuar a tendência, e aí, né, você tem que ter um critério claro, objetivo, para que não fique mal exposto no mercado. Se nós olharmos para o comportamento do minério de ferro, tá, ele fez exatamente isso. Tá? Nós tínhamos tido uma primeira possibilidade aqui na região quando ele chegou em $175, tá? Então a gente teve aqui um primeiro movimento de realização de lucros, mas a resposta que o mercado teve depois de alta, ela foi tão intensa quanto esse período de realização. E aí, quando nós tivemos aqui em cima, até vou trocar a cor para ficar mais claro para o pessoal que está enxergando aí na tela, né? Nós tivemos novamente essa realização, só que aí tu percebe, ó, como gastou muito mais tempo, tá? E tempo é uma medida de transformação, para mim é uma constante de transformação, tá? Eu enxergo assim. O mercado, ele tentando fazer novas máximas, tentando romper aqui a intervenção do governo chinês, até que chega um determinado momento que ele cansa e aí ele entra num processo de realização de lucros, tá? E entra numa tendência de baixa. Ao meu ver, Felipe, tá? Estrategicamente, a mesma coisa que a gente enxerga para ter os sinais de baixa, os sinais de queda, a gente precisa ter para ter sinais de alta, ter sinais de compra, tá? Então, o que nós precisamos? Uma primeira resposta positiva do minério de ferro, depois, né, que, para mim tem dois níveis que são importantes, acima do 153,50 ou lá na região do 130,50. Tá? Em algum desses dois níveis, eu estou esperando essa primeira resposta positiva, que é a mesma coisa que aconteceu no nosso Ibovespa agora, né, que é a mesma coisa que aconteceu lá no fundo, ano passado, depois que a gente teve aquelas mínimas em função do movimento do coronavírus, né? Que é a mesma coisa que aconteceu em 2016, que é a mesma coisa que aconteceu em 2008, que é a mesma coisa que aconteceu no final do ano passado, quando a gente teve o segundo lockdown na Europa. É a mesma estrutura de comportamento. Tá? O mercado ele repete essa estrutura de comportamento, né? E isso nos traz sinais, né, de inversão
de tendência, de possibilidade de inversão de tendência. Então, por hora, Felipe, né, a gente continua aqui na tendência de baixa, eu consigo fazer as projeções de preço, ou seja, para onde eu posso ficar mirando o mercado, né, olhando para o mercado, mas eu ainda não tenho sinalizações de que parou, né, e que a gente pode ter novamente aquele olhar para cima, né, aquele olhar positivo. Tá? Então, por hora, é isso que eu estou enxergando, por hora é isso que eu estou acompanhando. Tá? Eu acredito muito que nós temos uma demanda contratada para essa retomada da economia. Eu acredito muito que esse movimento de correção ele tem uma característica muito saudável, né? Ele trouxe algo... assim, tirou um pouco da preocupação que o mercado estava, né, de pressão inflacionária mundial como um todo. Né? Então, trouxe um pouco de alívio, um pouco mais de máquina de manobra, né, para que os agentes pudessem trabalhar melhor, né, tira um pouco dessa pressão inflacionária. Se a gente for ver, minério de ferro deu um alívio, né, petróleo não deu um alívio tão forte como o minério de ferro, tá, mas deu um alívio também, parou um pouco por um período, né, aquele movimento, aquela tendência que estava em direção aos $100 o barril. Mas a gente tem que ficar atentos, né? Tem que ficar acompanhando. Por isso, mais uma vez, né, todo investidor, pessoa física, ele tem que ter critérios claros e objetivos para estar ou não posicionados. Por quê? Porque os fundamentos eles estão mudando constantemente. Felipe, todos os dias os fundamentos eles mudam. Tá? Obviamente, né, as empresas mais bem estruturadas, mais bem organizadas, né, elas... nessas mudanças de fundamentos, nessas mudanças de comportamento, elas conseguem se adaptar mais rápido ao mercado. Né? Mas, assim como as empresas se adaptam mais rápido ao mercado, os investidores também precisam se adaptar rápido com os mercados.